Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao curso de cálculo aqui da Veltatec. O meu nome é Luiz Tavares e a partir de agora eu serei o seu professor. Nesse vídeo nós iremos relembrar os conceitos de coeficiente angular linear das funções do primeiro grau. Cálculo diferencial integral, aula 7, função do primeiro grau. Nesse vídeo nós iremos relembrar os conceitos das funções do primeiro grau. Lembrando que nesse segundo módulo do curso de cálculo da Veltatec, o assunto são as funções. Primeiro grau, segundo grau, as exponenciais, logaritmas e as trigonométricas. Nesse vídeo especificamente, como disse, iremos relembrar os conceitos da função do primeiro grau. Bem, o que é uma função do primeiro grau? Não só do primeiro grau, mas qualquer outro tipo de função, nada mais é do que uma lei de formação. Nessa aqui do primeiro grau, ela vai aparecer com esta cara, com este formato aqui. Ó. Nós vamos ter um f de x igual a isso aqui. Lembrando que ora é mais, ora é menos. Aqui na frente do a mesma coisa. Ora é positivo, ora é menos. Bem tranquilo. A gente nunca vai ter, né? Nunca teremos uma função que tem um sinal de mais e menos ao mesmo tempo. Tá? As funções podem ser escritas assim, como também podem ser escritas dessa forma aqui, ó, y em função de x. Tanto faz. Aqui é uma função, aqui também é uma função. Tá? Levando isso para física, para química, para economia, para biologia, para uma ciência que envolva duas grandezas quaisquer, o x é uma grandeza, o y passa a ser outra grandeza. Um exemplo, eu posso ter o espaço variando em função do tempo. Tá? É isso lá na física. Então, aqui nós vamos dizer que tanto o f de x quanto o y, eles são elementos da imagem. No vídeo anterior a este aqui, nós falamos especificamente entre domínio e imagem. Se você está chegando agora aqui na Veltatec, se esse aqui é o primeiro vídeo que você está acompanhando no cálculo, vou deixar aqui em cima no card, existe já uma playlist sobre cálculo. Nós tivemos o módulo 1 de revisões de conceitos básicos. Esse aqui é o segundo vídeo do segundo módulo do curso. Nós estamos falando apenas sobre funções. Eu vou deixar aqui em cima no card para você poder acompanhar todo esse período de revisão aqui até a gente chegar no pré-cálculo e no cálculo. Então, o y ele será o elemento do domínio imagem. Aliás, domínio imagem não, desculpe, no conjunto imagem. Olha o que vai acontecer já. No x, ele será os elementos do conjunto chamado domínio. Então, no vídeo passado, nós vimos que o x é eixo o x é domínio e o y é a imagem e assim por diante. Então vamos dar uma olhadinha o que temos que relembrar neste vídeo aqui, ó. O ax, na verdade, esse número que multiplica a variável, ele é chamado de coeficiente angular. E para que serve o coeficiente angular? O coeficiente angular ele vai ser equivalente à taxa de variação. Ele é o quanto mais para cima a função vai ou quanto mais para baixo a função vai. Veja bem, quando eu falo para cima e para baixo, no caso do primeiro grau, eu estou dizendo justamente e especificamente sobre a inclinação. Se eu terei aqui um a maior que zero, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho, eu vou ter uma situação. Se o meu a aqui for menor que zero, eu tenho uma outra situação. Bem, o a ele é responsável justamente pela inclinação da reta, que é o que eu estou acabando de dizer para vocês. Vamos ver uns exemplos aqui. Ó. Se o meu a for um número positivo, seja ele qualquer, racional, irracional, fração, raiz, não importa. Nós estamos analisando aqui se ele é positivo ou negativo, se ele é maior que zero ou menor que zero. Então, quando a for maior que zero, a nossa função ela terá uma inclinação para cima. Ó. Esse ângulo aqui, nós vamos ver que é uma tangente de inclinação. Mais para frente, aqui no curso de cálculo, nós iremos conversar bastante sobre isso aí. Ó. Esse ângulo aqui é a tangente de inclinação positiva. Dá uma olhadinha
o que acontece quando A agora ele é menor que zero. Quando ele for menor que zero, a inclinação está para baixo. Bem, se eu acabei de dizer que A é um número qualquer, ele pode ser positivo, pode ser negativo, inclusive ele pode ser igual a zero, ele pode ser justamente um número zero. Então, nesse caso, a minha função não tem inclinação. Na linguagem de funções, você deve relembrar isso aí. Essa é uma função classificada como crescente, essa é uma função classificada como decrescente, e essa aqui é a função chamada como constante. Tudo bem? Então tá aí, ó. Se eu salto de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, a minha velocidade vai aumentando. Tudo bem que a minha velocidade passaria a ser uma curva e não representada por uma reta. Mas só para a gente ter uma ideia aí, uma noção, uma ilustração do que eu estou falando. A minha velocidade iria aumentando conforme o tempo. Aqui é como se eu saltasse para cima, a minha velocidade vai diminuindo conforme o tempo. Lembrando que o salto, tanto para baixo quanto para cima, não seria representado por uma reta, e sim por uma curva. Nós vamos ver isso nas funções, no próximo vídeo, nas funções do segundo grau. E aqui seria a aceleração da gravidade, né? Ela é constante, ela é igual para todos os corpos. Tá? Bem, vamos dar uma olhadinha mais para frente aí, ó. Então, este ângulo é a tangente de A, este ângulo aqui é a tangente de A e este ângulo aqui também é a tangente de A. Ou seja, é ela que vai determinar o ângulo de inclinação, por isso o coeficiente angular. Vamos dar uma olhadinha agora como a gente consegue dar uma lida no coeficiente linear, que é representado aqui pelo número B. O coeficiente linear ele nada mais é do que um valor fixo. Tá? Vamos imaginar que você acabou de entrar num táxi. O fato de você entrar no táxi e fechar a porta, pelo menos eu falo aqui em São Caetano do Sul, e hoje é dia 7 de março de 2023, são R$5. Tá? Então, a viagem começa com R$5 e aí tem os pulsos que vão aumentando o tempo todo. Né? Não importa se o carro estiver em movimento, se estiver parado, se estiver correndo. Né? Os pulsos que alteram os valores do taxímetro são padrões, ou pelo menos deveriam ser. Então, o valor fixo é o coeficiente linear. Acontecendo ou não, eu já entro pagando este valor aí. Veja. É justamente aonde a função vai tocar o eixo y. Tá? Lá no anterior, vou voltar aqui um pouquinho para a gente poder ver, aonde o eixo, né, aonde a função tocar o eixo do x, no caso eu tocaria aqui atrás, ó, aonde a função toca x é a raiz. Aqui, ó, se eu continuar, né, se eu prolongar a reta aqui, ó, vai cortar mais ou menos aqui, ó. Aqui também seria a raiz. Então, onde função toca o eixo x é raiz. Porém, aonde a função tocar o eixo y é o coeficiente linear. E da mesma forma, a gente vai dar uma olhadinha aí, ó, aonde b maior que zero, b menor que zero e b igual a zero. Quando b for um número positivo, a função vai tocar, ó, aqui é o zero, a função toca y acima de zero. Muito fácil de entender isso, né? Bem, quando b for menor que zero, ele também vai tocar onde? Ó, ele vai tocar o eixo y, porém aonde? Ó, ele vai tocar o eixo y abaixo de zero. Professor Tavares, aqui você pegou um exemplo da função que é crescente. Se eu pegar a função decrescente, vai acontecer a mesma coisa? Sim, vai acontecer a mesma coisa. Ó, veja, onde a função tocar o eixo y, tá vendo a bolinha amarela aqui, ó, é exatamente o valor de b. Bem, então você deve estar pensando aí, se maior que zero toca em qualquer lugar acima de zero e menor que zero toca em qualquer lugar abaixo de zero, quando ele for exatamente igual a zero, ele estará na origem? Sim, a resposta é sim. Olha, quando b
for igual a zero, a função vai tocar o eixo y exatamente no zero. Preparei aqui dois exemplos bem práticos, bem simples, para a gente poder questionar, até mesmo porque esse segundo módulo, embora a gente estejamos falando sobre funções, ele ainda tem a ideia de ser revisivo, tá? Então, rapidão. Uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência de um cliente pelo tempo necessário para realizar o serviço da residência. O valor da visita é R$40, ou seja, só para ela ir, né, só para essa prestadora ir à casa do cliente, ela está cobrando R$40. E aí, o tempo que ela fica executando o serviço, ela será cobrado mais R$20 a hora. E escreva a expressão que indica o valor pago em função das horas. Vamos imaginar uma outra situação. Você para o seu carro no estacionamento da sua cidade. Só o fato de você entrar no estacionamento e deixar o seu carro lá, você já pagou a primeira hora. Que geralmente, eu não sei em qual cidade você está. Aqui em São Caetano, por exemplo, são R$8 a primeira hora, né? E mais R$4 as demais horas. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. O nosso coeficiente linear é justamente o que? É o valor fixo. Então, nós vamos chegar à conclusão que, para este caso, o coeficiente linear é justamente os R$40 que ela cobra pela sua visita, pela visita técnica, tá? E o coeficiente angular justamente é o que? São as horas, é o valor que será acrescido conforme o tempo que vai acontecer. Bem, então, para escrever essa função, essa é uma função afim, né? É uma função do primeiro grau. Como assim uma função do primeiro grau? A nossa variável é x. Em cima do x, eu tenho um expoente que é igual a 1. Tranquilo? Muito bem. Então, olha só. Escrevendo em função aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó, aqui. 20, que é o coeficiente angular, mais 40. E aqui é a função descrita por este enunciado. Ela indo ou não indo, eu preciso pagar R$40, mais R$20 por hora de trabalho executada. Tá aí o primeiro exercício, muito simples, apenas revisivo. Vamos dar uma olhadinha no nosso segundo exercício. O segundo exercício ele fala o seguinte, ó, existe lá uma função afim do tipo ax mais b, e nós sabemos duas coisas sobre essa função. Quando o domínio for 3, a imagem é 6. Porém, nesta mesma função, quando o domínio for menos 2, a imagem será menos 3. Ele pede para a gente determinar qual é o valor angular desta função aqui, ó. Bem, parece complicado de resolver, mas é bem simples mesmo. Isso aqui é exercício lá de quando você estava no primeiro ano do ensino médio. Olha lá. Se eu tenho um domínio 3 para uma imagem 6, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar a minha imagem e substituir pela minha imagem. Eu vou pegar o meu domínio, que é x, e vou substituir pelo domínio. Vamos de novo. A imagem é imagem e o domínio, que é o x, eu vou colocar o 3 aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer para o outro dado que eu tenho. Quando o meu domínio for menos 2, a minha imagem é menos 3. Então eu vou substituir exatamente utilizando o mesmo critério. A minha imagem é menos 3 quando o domínio for menos 2. Bem, aí você deve estar se perguntando, e agora? O que fazer? É muito simples, nós iremos resolver um sistema linear. E essas são as nossas duas equações. Então, a minha primeira equação é a 3a mais b igual a 6. E a segunda equação é a menos 2a mais b igual a 3. Para resolver esse sistema, existem vários métodos, várias formas diferentes de você resolver. Eu não vou resolver o sistema aqui. Você pode resolver à vontade aí. Existe o método da substituição, o método da comparação e por aí vai. O método da adição
e por aí vai. Uma coisa que você precisa prestar atenção é que esse sistema ele tem duas linhas e ele tem duas variáveis. Então é um sistema possível determinado, tá bom? Resolvendo a equação, resolvendo o sistema linear, aqui nós vamos chegar à conclusão que o coeficiente angular desta função é 9/5. E para encerrar o vídeo, lembrando que 9/5 é um número maior que zero. Então, essa função é uma função crescente. Se nós fôssemos representá-la no gráfico, ela teria um coeficiente angular para cima. Esse vídeo está ficando por aqui. Eu espero que com esse vídeo você tenha conseguido relembrar aí os conceitos de coeficientes angulares e lineares das funções afim ou simplesmente funções do primeiro grau. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu aguardo você já para o próximo vídeo, onde nós iremos falar sobre as funções do segundo grau. Muito obrigado!